Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Nós já estamos no sexto domingo da Páscoa. Já fizemos um caminho bem longo para chegar onde a gente chegou hoje. Falta menos para acabar a Páscoa do que nós já caminhamos. Eu gostaria de fazer um trajeto que nós fizemos, aliás, refazer os passos que nós fizemos até aqui. Nos primeiros domingos da Páscoa, nós nos detínhamos o olhar exclusivamente nas aparições de Jesus ressuscitado. Era Jesus aparecendo às santas mulheres, e depois os apóstolos olhando o túmulo vazio e acreditando. Depois Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, e também aos apóstolos, e depois também apareceu a Tomé. Mas em dado momento da Páscoa, parece que essa tonalidade das aparições do ressuscitado muda um pouco, e a gente começa a olhar Jesus no cenáculo. Obviamente todos sabem que o cenáculo é anterior à morte de Jesus, mas ele é muito importante, porque o cenáculo é o último momento de Jesus com os seus amigos. É o momento em que Jesus revela pouco a pouco o seu coração, a profundidade do seu coração. Já há alguns domingos nós temos feito essa caminhada de olhar para dentro do cenáculo. Judas já tinha ido embora, tinha ido fazer aquilo que tinha que fazer, trair o Senhor. Aqueles que estavam com Jesus eram os seus verdadeiros amigos. No domingo passado, Jesus entregava o mandamento do amor e dizia: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando é: amai-vos como eu vos amei. Hoje nós continuamos dentro do cenáculo. E por que o padre fez toda essa introdução? Para dizer que o cenáculo não é simplesmente mais um lugar, mas o cenáculo é lugar da relação. O cenáculo é o lugar da amizade, o lugar da intimidade com o Senhor. É sob essa ótica da intimidade e da amizade que nós olharemos para o Evangelho de hoje. Hoje Jesus começa dizendo aos apóstolos: olha, quem me ama guardará a minha palavra. E aqui Jesus já nos faz entender que essa amizade com Ele, ela não pode ser vivida de qualquer forma. A amizade com a qual Ele quer estar conosco não é simplesmente uma amizade superficial, mas é uma amizade marcada por um amor, meus irmãos. Mas esse amor também não pode ser superficial. A nossa amizade com Jesus não pode se resumir a momentos em que a gente se sente bem na presença dEle. A nossa amizade com Jesus não pode se resumir simplesmente a domingos que a gente venha na igreja e que a gente chore na presença do Senhor. Embora a ideia de amor também comporte essa ideia da gente se sentir feliz, da gente se realizar, da gente adorar Jesus e se emocionar na presença dEle. Mas o amor com o qual Ele está querendo que os apóstolos entendam, o amor que Jesus está querendo ensinar para a gente desde o domingo passado, não é um amor sentimental, não é um amor sensitivo, mas é um amor decisão, é um amor compromisso. Esse amor hoje é traduzido para cada um de nós através da obediência. Me ama de verdade aquele que é capaz de guardar a minha palavra dentro do próprio coração, aquele que é capaz de ouvir a voz daquele que há 2 domingos atrás nós dizíamos ser o nosso bom pastor. Ama o Senhor quem é capaz de escutar a sua palavra, quem é capaz de guardar essa palavra no fundo do coração, quem é capaz de viver uma relação de reciprocidade. Afinal, a amizade não é via de mão única. A amizade, ela precisa ser uma via de troca com o Senhor. Precisa ser recíproca, senão não é amizade. É simplesmente um lado só que está amando. Deus espera de nós, meus irmãos, reciprocidade. E Ele pode nos pedir isso melhor do que ninguém. Afinal, o mesmo Evangelho de São João, lá no início, quando vai começar a falar do cenáculo, ele inicia dizendo: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-nos até o fim. É com esse amor até o fim com que Ele nos amou. Esse amor generoso, Ele deseja também ser amado. E eu gostaria, para ilustrar esse guardar a palavra no coração, de contar uma historinha. Pode até parecer engraçada, ou mesmo servir para criança, mas me lembro que quando era mais jovem, digo mais jovem porque eu sei que eu ainda sou jovem, graças a Deus, mas quando eu era mais jovem,
Eu fui criado por vó, gente. Minha avó foi muito presente na minha vida. Mas, do contrário de outras vós, a minha avó não era simplesmente aquela avó que dava carinho, aquela avó que dava dinheiro para comprar doce. O padre gostava muito de soltar pipa para soltar pipa. A minha avó não era aquela avó que a mãe briga e a avó diz: não, meu filho, fica tranquilo, a sua mãe é maluca. Minha avó não era bem assim. Eu enxergo da minha avó e que ela não veja essa transmissão. Os profetas do Antigo Testamento que viviam dizendo para o povo: ai de você, ai de você, ai de você. A minha avó era aquela avó durona. A gente chamava ela, quando era criança, de caveirão. E quando minha avó entrava na história, a gente sabia que a parada não ia ficar da maneira como estava. Mas vejam, meus irmãos, quando eu fui crescendo, amadurecendo, ganhando as primeiras liberdades de começar a andar sozinho, de começar a escolher minhas amizades, junto dessa liberdade veio também a possibilidade de ter muitos erros. Afinal, a vida nos oferece muita coisa. E eu achava impressionante. Sempre que algo estranho me era oferecido, é como se a minha avó aparecesse na minha frente. É como se eu pudesse escutá-la falando diante de mim: ai de você se você tomar esse caminho. Ai de você se você tomar essa decisão. E aqui eu não estou dizendo porque simplesmente eu tinha medo da minha avó. Eu acredito que isso também. Mas era sobretudo um amor tão grande que eu nutria por aquela mulher, que o simples fato de saber que eu podia magoá-la já era o suficiente. Caiu, levanta. O simples fato de saber que eu podia magoar a minha avó, que podia decepcioná-la, já era o suficiente para que eu não tomasse aquela decisão. A minha avó aparecia na minha frente como a defensora, a minha paracletá, e me impediu de fazer muita coisa pelo simples fato de poder decepcioná-la. Por que o padre fala isso? Porque hoje a gente está falando de amor e ao mesmo tempo de guardar aquilo que o amigo pediu para nós. Meus irmãos, nós não guardamos a palavra de Jesus simplesmente porque temos medo de que Ele nos puna, mas nós guardamos e precisamos guardar essa palavra no nosso coração, sobretudo por um desejo sincero de amar o Senhor. E é próprio de quem ama querer fazer o outro feliz. É próprio de quem ama querer se doar num compromisso sincero e real, assumir algo de concreto com aquele a quem nós amamos. É esse amor que nós somos chamados a encarnar hoje na nossa vida. Um amor manifestado num compromisso sincero, filhos, de retirar da nossa vida tudo aquilo que nós sabemos que desagrada o nosso amigo, e ao mesmo tempo de trazer para ela tudo aquilo que nós sabemos que agrada o coração do Senhor. Essa é a amizade que o Evangelho de hoje nos propõe. Essa amizade pedida, quem me ama guarda a minha palavra, ela vem acompanhada de uma consequência. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que guardam a sua palavra, Jesus hoje diz: meu Pai também o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Vejam, meus irmãos, aqui a gente já vê que a fé cristã ela se distancia muito de qualquer outra fé. Porque se lá em João no capítulo 1, no versículo 14, quando São João está falando do Logos, ele diz que a palavra se fez carne e que ela habitou entre nós. Se a palavra desde o primeiro capítulo Deus diz que Deus veio habitar no meio do seu povo, agora Jesus está indo além. Deus não vai simplesmente habitar no meio de nós, mas agora Deus fará de nós um templo da sua habitação. Deus fará de nós verdadeira morada do Espírito Santo. Deus virá habitar em nossos corações. Aqui eu gostaria de utilizar uma imagem, a do templo de Jerusalém, do templo dos judeus. Os judeus acreditavam que a nuvem de glória, ela baixava sobre o templo e ficava ali instalada no Santo dos Santos. E aquela nuvem chamada Shekinah, a nuvem de glória, era a certeza para Israel de que Deus estava no meio deles. Aquela nuvem era a certeza: Deus está junto conosco, Deus não nos abandona, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele cuida de nós. No entanto, nós bem sabemos na história de Israel, que a história de Israel foi marcada por muitos momentos em que Israel abandonou o Senhor, por muitos momentos que Israel esqueceu da palavra do Senhor.
Por isso, a gente até cantava, ouve Israel, porque Israel vivia deixando de ouvir. Israel vivia se esquecendo, vivia procurando outros ídolos. E então, no meio de toda aquela perdição, de um povo que já não conseguia mais reconhecer o senhorio de Deus, mas foi buscar em outros lugares, em outros deuses, em falsos amores, Ezequiel, ele tem uma visão da glória do Senhor abandonando aquele templo. A glória sai do templo, já no período anterior ao exílio da Babilônia, e aquele templo é saqueado, aquele templo é destruído, aquele templo perde a sua serventia, porque o lugar que deveria servir de um encontro com Deus, já não possuía mais presença nenhuma. Por que o Paulo está falando disso? Para dizer, meus irmãos, assim fica o nosso coração, todas as vezes que nós não amamos o Senhor. Assim se torna o nosso coração, todas as vezes que não guardamos a sua palavra em nós. Nós que outrora fomos feitos templos do Espírito Santo. São Paulo diz isso na carta aos Coríntios: ignorais que vocês são templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. Mas essa habitação, meus irmãos, que já devia ser algo para que a gente fosse eternamente grato, porque nós sabemos das nossas misérias, sabemos das nossas limitações, nós sabemos da nossa pequenez. Sendo tão pequenos, Deus veio habitar em nós. Mas ainda assim, meus irmãos, por não guardar essa palavra, nós podemos perder essa presença. O maior tesouro que Deus nos deu, sabemos que Ele habita em nossos corações. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E se não guarda a palavra, é só tirarmos por consequência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que será dado, também não virão a Ele. Hoje Jesus promete o Espírito Santo aos apóstolos, e é como se a igreja já estivesse apontando para a gente aquilo que a gente vai viver daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas é Pentecostes, é o derramamento do Espírito. Jesus hoje aponta o Espírito como aquele que vem em auxílio à nossa incapacidade de permanecer no amor. Existe, meus irmãos, uma dificuldade terrível em cada um de nós: permanecer na palavra do Senhor. E hoje Jesus diz: eu vos darei outro defensor, eu vos darei Paráclitos. Pode ser entendido como advogado, como defensor, como consolador, como aquele que vai à frente, à nossa frente. Ele enviará o Espírito Santo. E é interessante a gente perceber o que o Espírito Santo faz em nós. Em primeiro lugar, Ele vos recordará tudo. O Espírito Santo é aquele capaz, é aquele responsável por não nos permitir esquecer das maravilhas de Deus, de não permitir com que a gente se afaste verdadeiramente do Senhor. E mais, hoje também a palavra diz: Ele vos ensinará todas as coisas. Ele não só recorda, Ele faz com que essa palavra cresça dentro da gente. Ele faz com que essa palavra se aprofunde de tal modo em nós, que nós vamos pouco a pouco encarnando essa palavra. O Espírito Santo age em nós de tal modo a começar a gerar frutos e frutos e frutos, fazendo com que a palavra de Cristo ressoe todos os dias. O Espírito Santo era quase como aquela história da minha avó, claro, de um modo figurado. O Espírito Santo é aquele que vem recordar, e recordar, vem fazer a palavra ressoar, a fim de que nós continuemos no caminho do amor. Mas vejam, meus irmãos, para que o Espírito Santo haja em nós, para que o Pai e o Filho venham habitar em nós, para que nós nos tornemos verdadeira morada de Deus, é preciso dar liberdade ao Senhor. Se continuamos apegados ao nosso modo de conduzir a nossa vida, se o nosso coração permanece fechado ao amor do Senhor, se o nosso coração permanece indiferente à nossa palavra, não importa o quanto Cristo envie o Espírito Santo, nós permaneceremos um templo desabitado, permaneceremos um templo destruído, um templo que perdeu a sua razão de ser, porque aquele que foi feito templo, foi feito para ser presença de Deus, foi feito para ser habitação da sua presença dentro de nós. Meus irmãos, termino dizendo que nós demos liberdade ao Espírito Santo, que nós permitamos que o Senhor de fato conduza a nossa história, a fim de que nós sejamos verdadeiramente esses templos ao qual Deus quis habitar. Afinal, o Evangelho de hoje prossegue dizendo: eu vos dou a minha paz vos dou. E aqui o padre entende
que a paz no nosso coração, ela é consequência da presença de Deus dentro de nós. São Paulo dizia na carta aos Efésios: Ele é a nossa paz. Se o Cristo estiver em nossos corações, se o Cristo for realmente reentronizado em nossas vidas, se Ele tomar o lugar de senhorio na nossa história, eu tenho certeza, meus irmãos, que essa paz não deixará de existir nos nossos corações. Tenho certeza de que essa paz não nos será tirada. Afinal, a paz do Cristo não é conforme a paz do mundo. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, não depende de uma vida boa ou de uma vida sem problemas. A paz de Cristo provém dessa certeza: Ele está no meu coração. O meu Senhor não me abandona. O meu Senhor permanece comigo até o fim. Gostaria de pedir que agora nós fechássemos os nossos olhos, que nós pudéssemos responder a essa palavra. Deus nos envia a sua palavra. Deus nos pede hoje amor. Deus nos pede hoje obediência. Deus nos pede hoje compromisso. Deus nos pede hoje fidelidade. Se você me ama, precisa estar disposto a guardar a minha palavra no seu coração, a entesourar a minha palavra como a Virgem Maria entesourava tudo em seu coração. Precisa estar disposto a amar o teu Senhor que te amou até o fim. Precisa estar disposto a dar a liberdade que o Espírito precisa para te recordar e para te ensinar a caminhar conforme a vontade do teu Senhor. Vamos responder nesta noite ao Espírito Santo. Vamos dar liberdade para que Ele venha. Nós iniciamos essa Eucaristia dizendo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor tinha liberdade para agir em nós. Diante da palavra que o Cristo nos envia, diante do chamado que o Cristo nos faz, da proposta de amarmos para receber em nós a chama viva do Seu amor, a Sua presença, nós aceitamos, Espírito Santo. Nós não queremos colocar condições, não queremos mais limitar o Teu agir dentro de nós. Tens liberdade, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Tens liberdade em mim, Espírito Santo. Age em cada um de nós. Nós nos abrimos, Espírito Santo, à ação da Tua graça, porque queremos ser novos templos. Não mais um templo destruído, não mais um templo desabitado, não mais um templo arruinado, sinal de fracasso, sinal de afastamento, sinal de perda de Deus. Mas queremos ser um templo novo, Espírito Santo. Queremos ser um templo vivo da habitação de Deus. Queremos ser um lugar onde o Senhor possa se encontrar. Queremos ser um lugar, Senhor, uma verdadeira casa onde Deus possa fazer morada. Vem, Senhor Espírito Santo, nós Te desejamos. Nós abrimos o nosso coração, nós deixamos ele livre, Espírito Santo. Pode mover em nós. Somos a Tua casa, Espírito. Somos a Tua morada, Espírito. E assim queremos ser todos os dias. Nós queremos tomar posse dessa presença, Espírito Santo, da Tua presença, da Tua presença. Vamos cantar dando liberdade ao Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Cante Deus. isso. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Tens liberdade Espírito aqui, Santo. Espírito Santo, Espírito. Vamos cantar isso mais uma vez. Tens liberdade aqui, Liberdade Espírito aqui, de Deus. Espírito de Deus, Espírito Solte a sua de voz ao Deus. Senhor. Tens liberdade, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Queremos entregar, Espírito Santo, com sinceridade, com amor, fidelidade, os nossos corações. Queremos derramar, Espírito Santo, nosso coração na tua presença. Nós somos teus, Espírito Santo. Vem mais uma vez ao encontro dos teus. Vem mais uma vez habitar em nossos corações, Espírito Santo. Nós sabemos não somos dignos. Nós sabemos, Espírito Santo, somos falhos demais. Somos pequenos demais. Vivemos a esquecer, Espírito Santo, as promessas de Jesus em nossa vida. Por isso pedimos, nós precisamos de Ti, Espírito. Vem em socorro. As nossas más inclinações vêm em socorro dos Teus, Espírito Santo. Nós queremos pertencer ao Senhor. Queremos ser amigos de Jesus, Espírito Santo. Queremos amá-lo até o fim. Mas nós sabemos que nós por nós mesmos não somos capazes. Por isso te pedimos, Espírito Santo, nós te damos liberdade e pedimos, vem habitar em nós, Espírito Santo. Vem agir em nós, Espírito Santo. Vem nos transformar, Espírito Santo. Tu tens liberdade aqui. Vem, Espírito Santo. Vamos encerrar cantando: sou tua casa, sou a tua morada. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Professarmos juntos a nossa fé. Creio em